eterna Continua. cor dos sucumimos e espantos de Morfodons. Mas agora Yasmina tem outro problema. No barco, os campistas são atacados pelos Dimorfodons, que em seguida começam a pescar. Um deles pousa na margem e é morto por leões. É muito legal que a série mostra que a selva africana pode ser tão mortal quanto dinossauros. Yasmina se esconde dos sucumimos ao estilo da cena da cozinha do primeiro filme. O dinossauro até investiga a lanterna, assim como o Velociraptor faz com a concha no chão. Yasmina caminha escondida por uma canoa. Mas isso não dá muito certo. Ela flutua no rio em um pedaço de madeira e acha que está a salvo na água. Mas o Sucumimos entra no rio e nada atrás dela. Essa é outra referência a uma cena do primeiro livro, onde Alan e as crianças acham que estão a salvos no rio, mas o tiranossauro nada atrás deles. Essa cena foi recentemente referenciada em Recomeço. A tensão dessa cena é muito boa. A sorte é que Yasmina consegue escapar subindo nas árvores. Em seguida, ela é emboscada por um leão. Eu gostei do detalhe de mostrar apenas os olhos do animal. E para ficar ainda mais sinistro, os olhos do Majungasauro surgem atrás do leão, que é morto pelo dinossauro. Os campistas chegam até Yasmina, mas são encurralados pelo Majungasauro e pelos Sucumimos, assim como os personagens são encurralados pelo Giganotossauro e pelo Tiranossauro Endomínio. E assim também como o Endomínio, os dinossauros não estão interessados nos humanos, e sim em brigar por território. O Majungasauro mata os Sucumimos quebrando seu pescoço, assim como o Espinossauro mata o Tiranossauro em Jurassic Park 3. Mas ao contrário dos Sucumimos, o Majungasauro não consegue nadar e os campistas estão a salvos na água. O Majungasauro é muito maneiro. Adorei ver uma espécie nova como vilão e não híbridos ou mutantes. Ao amanhecer, eles encontram um container que deve ter caído de algum barco. Então aquele Majungasauro é o mesmo que vimos no navio. Isso mostra que eles estão no caminho certo e que logo se encontrarão com os ovos, o Geba e a corredora. Eles avistam uma grande antena e quando sobem o morro eles se deparam com uma fazenda de galinhas. Para criar as galinhas, Chris Sear se inspirou em galinhas reais mesmo. Eles ouvem um barulho de gerador e começam a investigar o local, e Darius encontra dois monolofossauros presos em coleiras. Esses dinossauros tocaram o terror em acampamento jurássico e é muito maneiro ver eles de volta em Teoria do Caos. Os monolofossauros escapam e os campistas acabam entrando por uma porta e descendo por escadas que os levam até um laboratório subterrâneo, e Kenji Ben tem acesso ao laboratório por uma outra entrada. Esse laboratório deveria ser totalmente diferente dos laboratórios da Biosyn. Então os produtores criaram esse laboratório escuro e ilegal. Além de vender dinossauros, a corretora também está criando esses animais ilegalmente. E vemos tubos com fetos vivos de dinossauros. Eles também foram criados por John Paul Baume, que se inspirou nos fetos mortos que aparecem em Jurassic Park 3. Outra inspiração foram fetos de animais reais conservados em vidros ou embalsamados. As espécies dos fetos são Baryonyx, Nasopteratops, Brachiosauro e Listrossauro. Darius conta a Zaina sobre o processo de clonagem, e ela diz que já sabia disso e que é para ele parar de se gabar. A intenção dos produtores era fazer Darius perceber que ele não é tão inteligente quanto imaginava, mas isso acabou tornando Zaina uma personagem antipática. O Capitão Lang surge correndo e gritando porque está sendo perseguido pela Red. Eles conseguem se salvar descendo em uma escada, mas é tarde demais para o capitão. Eles se escondem em um ponto escuro enquanto a Red procura por eles. Essa cena dá uma aula sobre como fazer uma cena tensa.
Eles escapam da Red, mas de outra entrada sombria surge um Baryonyx. Lembra bastante a entrada do Baryonyx em Reino Ameaçado, só que esse Baryonyx é branco e o detalhe mais assustador é que ele não tem olhos e caça através do som. De repente, um container desce até eles e dentro dele está o Geba. Quando Zaina grita o seu nome, ela chama a atenção do Baryonyx. O container se abre e depois que todos entram, o objeto é erguido novamente com Darius pendurado do lado de fora, mas ele cai em direção ao Baryonyx. Kenji entra em uma sala com um grande vidro onde ele pode ver a sala ao lado, mas ninguém pode vê-lo. Ele fica aliviado quando vê Ben encontrando o ovo da bolota, mas logo fica aterrorizado quando Brooklyn entra na sala viva com cabelo diferente e sem parte do braço. Antes disso, o jatinho de Soyona chegou ao Senegal e ela e Brooklyn vão de carro até um laboratório que foi construído nesse país para não levantar suspeitas. No caminho, elas se encontram com um brachiosauro e ele come a folha se levantando, do mesmo jeito que o brachiosauro faz na famosa cena do primeiro filme. Chegando na fazenda de galinhas, o capitão Lang explica a Soyona que eles foram atingidos por uma tempestade enquanto subiam o rio, e é por isso que os dinossauros estão soltos. Eles entram no laboratório e Soyona conversa com o Dr. Sar, que é o cientista responsável pela genética e clonagem que tem muito orgulho do seu trabalho. Soyona fica furiosa com as várias falhas de Lang. Nesse momento, Red abre a porta do laboratório, exatamente do mesmo jeito que o Velociraptor abre a porta da cozinha no primeiro filme. Enquanto Lang foge do Atrociraptor e Soyona conversa com Sar, Brooklyn vai até a sala de câmeras para procurar provas e vê os campistas sendo encurralados pelo Baryonyx. E descobrimos que foi a Brooklyn que desceu o container para ajudá-los. Também vem a revelação de que após o Darius cair, Brooklyn desceu o container novamente, então Sam e Yasmina o puxaram para dentro e todos são erguidos em segurança. De dentro do container, os três de Nublar veem alguém familiar, mas eles ficam na dúvida se ela é realmente a Brooklyn. Sar apresenta a Soyona sua mais nova criação, a Baryonyx leucística, que é o termo para quem tem leucismo, que é a perda de pigmentação da pele e pelos que resulta na cor branca. Sar alterou o código genético da Baryonyx para ela nascer sem olhos, e isso aumentou seu olfato e audição em até 10 vezes. Essa é uma ideia muito interessante, porque tem um lance meio Frankenstein devido a Baryonyx ser fruto de um experimento onde seu criador não pensou na crueldade de suas ações. Sar revela a Soyona que deu a equipe do laboratório para Baryonyx treinar sua caçada. Ele é aquele típico cientista que acaba enlouquecendo. Apesar do clichê, eu achei uma boa reviravolta. Sar tenta matar Soyona, mas ela salva por Brooklyn e ele acaba caindo no cativeiro da Baryonyx. E então tenta escapar e desaparece na escuridão. Soyona ordena Brooklyn ir buscar os ovos, mas antes ela desce o container para seus amigos ficarem em segurança. Brooklyn se encontra com Ben e diz que precisa de mais evidências para derrubar toda a operação de Soyona. Ela pega os ovos e então se junta a Soyona, que diz que não precisa mais do laboratório, e então irá destruí-lo junto com tudo que estiver dentro. Sar está vivo e ele controla a leucística através de estalos com o dedo. Soyona usa a ponteira para chamar Red, mas o Atrociraptor para quando vê a Baryonyx. Mas Red faz estalos com a língua e passa a se comunicar com a Baryonyx, e os dois dinossauros se voltam contra Sar. Do mesmo jeito que a Indominus se comunica com os raptores e os convence a atacar os humanos no primeiro Jurassic World. Essa é uma referência surpreendente e encaixada na hora certa. Os campistas e o Geba andam pelos corredores do laboratório. Nunca imaginei que iria ver um Galimimo sendo retratado como um dos personagens principais da franquia. Eles se encontram com o Kenji e Ben confirma que aquela é realmente a Brooklyn. Através das câmeras, Brooklyn vê Red e a leucística devorando Sar. Essa cena é uma das cenas mais sinistras desde Acampamento Jurássico.
Soyona apaga todas as luzes do laboratório e irá com Brooklyn até a saída usando óculos de visão noturna. Enquanto isso, os campistas serão caçados e precisarão fazer silêncio para não atrair a leucística. É uma ideia incrível para mais uma cena tensa. A primeira temporada é mais inovadora por ter sido inspirada nos filmes de espionagem dos anos 70, mas essa segunda temporada é mais focada na aventura e na tensão, e por isso ela é tão boa quanto a primeira temporada. A luz da lanterna designer ilumina Baryonyx, então eles correm em pânico. Quando os campistas são encurralados por Red e a leucística, Brooklyn liga um alarme que confunde os sentidos da Baryonyx, então todos conseguem fugir. Eles chegam até a fazenda de galinhas e Soyona foge em um veículo com Brooklyn e então explode o laboratório. Tadinha da Baryonyx, foi pro saco. Ben e Kenji fugiram do laboratório de carro e Zaina havia ligado para seu pai Osmani, que estava de viagem, vir resgatá-los. Osmani gosta de falar fatos aleatórios sobre dinossauros, assim como o Darius. É por isso que Zaina ficava irritada com ele. Kenji e Ben batem o carro quando desviam de um kentrossauro, mas os dois continuam seguindo Soyona a pé. Osmani para o carro ao se encontrar com o dinossauro. Então Sam, Yasmina e Darius seguem o caminho enquanto Geba e Zaina ficam a salvos com Osmani. Soyona e Brooklyn chegam ao aeroporto e ela diz que Red está sendo embarcada no jato e que fará uma nova parceria com a BioSyn, a empresa de engenharia genética chefiada por Lewis Dodson. Soyona entra no jato enquanto Brooklyn vai embarcar com os ovos. Kenji segura sua mão enquanto os outros campistas chegam. Essa cena ficou linda no pôr do sol. Mas Brooklyn diz que não é mais a mesma Brooklyn que eles conheciam, então vira as costas para seus amigos. Ben diz a ela que o ovo da bolota está na maleta. Brooklyn embarca e Soyona confere os ovos. E vem a revelação de que Brooklyn entregou o ovo da bolota pro Kenji. Como a Soyona não notou que um ovo estava faltando, eu não sei. E a temporada termina com mais uma cena linda no pôr do sol, onde Brooklyn vai embora com Soyona enquanto os campistas são deixados para trás. Então a segunda temporada de Jurassic World Teoria do Caos tem uma história que não traz nada de novo. A Zaina é uma personagem antipática, mas tem seus momentos bacanas. Se passar no Senegal trouxe um frescor para a série, que ficou muito mais aventuresca com os campistas enfrentando perigos no rio. O roteiro continua fazendo um ótimo trabalho em desenvolver os campistas e seus dramas pessoais. A intenção da série de fazer com que crianças com deficiências físicas se sentissem incluídas é bastante nobre. Tecnicamente a série continua ótima, fotografia bonita, animação cada vez melhor, dinossauros bem detalhados e uma ótima trilha sonora. As referências aos filmes anteriores foram muito bem colocadas. Adorei os Sucumimos e o Majungasauro foi um ótimo dino vilão que tem momentos irados. Eu gostei da relação de Sarah e a Baryonyx ter um lance meio Frankenstein, mas é uma pena que esses dois personagens morreram cedo. E o mais surpreendente dessa temporada é que ela tem cenas que dão aula sobre como criar tensão. A segunda temporada não tem uma história tão intrigante como a da primeira, mas entrega muito mais aventura em momentos de roer a unha. Agora é hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você gostou mais da primeira ou da segunda temporada de Teoria do Caos? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.